Brogodeiros, em tempos de Covid, em tempos de quarentena, a dica é literária pra vocês. Então hoje temos 5 livros de thriller suspense pra vocês ocuparem a cabeça enquanto ficam em casa. Partiu? Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it all. Hey, Brogodeiros, tudo bem com vocês? Hoje temos mais uma indicação de livros para a quarentena do corona. E hoje vamos falar sobre 5 livros de suspense, thriller, pra dar aquela ocupada real na cabeça, porque você vai ficar mais preocupado com o que vai acontecer com o personagem do que o que está acontecendo com a sua vida. Ai, é triste, mas é real. Vamos pra fuga da realidade, vamos para os livros. Basicamente as minhas dicas são sobre suspense thriller, que tem uma pegada sobrenatural ou que tem uma pegada mais moderna, assim, contextualizada. A primeira indicação é A Noiva Fantasma, da autora Yang Se-Shu. Esse livro foi lançado pela Dark Side há alguns anos atrás, pelo selo Dark Love. E ele é um livro muito diferente, ele tem essa proposta de suspense, assim, mas também tem um pouco de romance, ele tem as duas coisas. O ano é 1893 e após a falência dos seus pais, a personagem Lee vai ser obrigada a se casar com uma pessoa muito rica e poderosa da época, só que tem um porém, daquele porém bem grande e catastrófico. O noivo, ou o provável noivo dela, está morto. E como que você casa com uma pessoa morta é uma pergunta assim bem interessante e que é justificada dentro do texto aqui, dentro da história, porque é uma tradição religiosa, né, mística, da cultura dali, permitir que a pessoa se case com um morto. Mas enfim, não que ela não veja esse noivo, ela vai ver esse noivo num outro plano. É louco, mas é muito interessante. E ela é uma história também que fala muito sobre esse amor sobrenatural, mas que na verdade ela não ama ele, e que pra talvez fugir desse casamento ela vai ter que também invadir outro plano pra se reconhecer, pra se conhecer e amadurecer. Eu não vou dar mais detalhes, esse livro já foi resenhado no canal, só conferir o card. Eu só dar uma procurada por aqui, mas eu achei ele muito diferente, sabe, uma história típica, uma história criativa. Você vai encontrar aqui um pacote diferenciado, uma história que corre por linhas diferentes, assim, que faz você pensar também, que faz você olhar pra você. É incrível, só leiam. E fora que essa edição, né, meu Deus, que edição mais linda, sério. Demais. A minha segunda indicação é esse thriller meio que de super ficção científica, chamado Vilão. Ele é da autora Vi Schwab, bem conhecida, bem aclamada. E aqui ela vai trazer um modo diferente de personagens anti-heróis, heróis, barra poderosos como um X-Men. Mas essa história, ela é bem completa, ela é bem complexa também. A gente não tem personagens rasos, a gente tem uma profundidade bem trabalhada de cada um deles. Mas basicamente nós temos 2 amigos, o Victor e o Eli. Eles são estudantes de medicina e eles vão desenvolver uma pesquisa com pessoas extraordinárias. São pessoas que têm tipo um dom, uma habilidade após um trauma, né? Uma experiência de quase morte. E eles vão querer vivenciar isso porque eles querem ter essa habilidade, e aí que tem toda uma história correndo aí pros dois, um vira o arqui-inimigo do outro, e o cheiro de vingança é uma constante durante toda a narrativa. Vale lembrar que aqui todo mundo é vilão, tá bom? Então, quem é quem aqui? É um jogo de dúvidas, ora você torce pra um, ora você torce pra outro, e é muito boa a sacada da autora quanto a isso, a gente fica dividido. Na verdade a gente fica dividido até certo ponto, depois a gente sabe quem é quem, mas na verdade lá no fundo, na série da questão, todo mundo é vilão aqui. Talvez até nós leitores nos tornemos um pouco vilões durante a leitura. Eu resenhei esse livro lá no meu Instagram, tá bom? No @brogodolite, então se você quiser saber um pouquinho mais sobre a história, vai lá e acesse o meu Instagram. A minha terceira indicação é A Paciente Silenciosa, de Alex Michael Litz, um livro que foi lançado pela Record e que eu tive a oportunidade de ler antes do lançamento, né? Esse aqui é tipo uma prova do livro.
E te garanto que ele tem muitos reveses, assim, você fica meio que na dúvida. Ele é um thriller psicológico, então você fica na dúvida, você não sabe quem é quem na história, você não sabe quem tem a verdade nas mãos ali. Aqui nós temos a história da Alicia, ela é uma pessoa, uma mulher que foi presa, mas está internada numa clínica, né, de pessoas que têm problemas psiquiátricos, porque basicamente ela matou o marido dela, tá? Só que existe toda uma dúvida quanto a isso, porque algumas pessoas falam que ela matou, mas outras pessoas falam que não. Mas a própria personagem não fala. A própria pessoa que é considerada culpada não fala. Por isso que ela é considerada paciente silenciosa, porque ela não se pronuncia sobre o caso, ela optou pelo silêncio completo. E até por isso que ela acaba sendo internada numa clínica, né, psiquiátrica, apesar da gravidade do caso, porque ela é considerada louca, né, considerada uma pessoa com as qualidades mentais, as faculdades mentais danificadas. E aí que vai ter o terapeuta que vai acompanhar ela, e que ela vai se abrindo gradativamente pra ele. Mas a gente vai entender que esse psiquiatra também não é só gente boa, só good vibes, tem uma história por trás disso também. É muito curioso e tem um plot twist assim que é o caramba, sabe? Tem que dar uma chance, o começo do livro é um pouco confuso, mas que sacada, só digo isso, que sacada, que livro. Que viagem, que criatividade. Leiam. O quarto livro é O que Aconteceu com Annie, da autora C.J. Tudor, ela que escreveu O Homem de Giz, que já foi resenhado aqui no canal, assim como este livro que também já foi resenhado no canal e que eu dou mais detalhes lá no vídeo resenha. Mas enfim, a história é um thriller psicológico também, com essa dose de suspense, quase beirando o terror. Aqui nós temos a história do Joey, ele que é um cara errado, ele não é uma pessoa certa, ele não é certo desde quando ele era criança, ele sempre andou com os grupos errados da escola e depois de uma certa idade ele saiu da sua cidade onde ele foi criado, da sua cidade de infância, porém ele é obrigado a voltar depois de muitos anos. Por que ele se sente tão bloqueado com relação a essa cidade? Basicamente porque sua irmã morreu ali. A sua irmãzinha, ele, né, tão jovem, morreu de forma trágica e ele meio que é puxado de volta para aquele lugar. A história é construída pra gente entender o passado do Joey, pra entender também como que tudo se desenrolou até a morte da Annie e, afinal, o que aconteceu com a Annie. Ele é um thriller muito bem construído, à la Stephen King, mas pelos olhos, né, pela escrita da C.J. E ele é muito envolvente, ele tem nuances assim bem características, bem cativantes que você não consegue desgrudar do livro. Eu sugiro que vocês deem uma chance sim, mas sugiro fortemente que vocês assistam ao vídeo resenha para que tenham uma percepção mais ampla da história. Mas enfim, é um livro que foi muito aclamado, muito recomendado. Quem lê, ama, se apaixona e vicia. Mas ele tem um pouquinho de terrorzinho sim em alguns momentos, se você for um pouco mais sensível. Não é meu caso, mas enfim, tá aqui a dica. A minha quinta indicação é sobre um livro que eu ainda não li. Eu já conversei com vocês no vídeo anterior que eu dei a dica de 5 livros de romance pra vocês lerem na quarentena. Que eu sempre vou trazer um livro que eu ainda não li pra colocar como discussão lá no meu Instagram, no @badolite nos stories, tá? Então até o final de abril eu pretendo ter concluído essa leitura e a gente conversa sobre ela lá. Mas enfim, vou indicar porque é o Rafael Montes, queridos. Rafael Montes é o cara, ele é o autor mais aclamado dentro desses livros de crime, né? De suspense, que mexe bastante com o nosso psicológico. E em Uma Mulher no Escuro, lançado pela Companhia das Letras, a gente vai ter muito mais dessa dose louca e perspicaz do autor. Nessa história, então, ele vai contar a história da Vitória Bravo, uma menina de 4 anos que perdeu toda a sua família. Todos foram assassinados em casa. Ela acaba, então, se tornando uma pessoa muito tímida, muito quieta, muito reservada, sem muito contato social. Enfim, a personagem aqui vive meio que olhando a vida pela janela, olhando a vida do Rio de Janeiro, né, pela casa dela, pelo apartamento dela. E aí ela vai se envolver com uma pessoa que pode ser alguém que vai ajudar, mas também pode ser alguém que vai atrapalhar. E ela vai ter que retomar esse passado difícil, esse passado trágico, pra entender a sua história.
Mas será que ela vai sair ilesa disso? Será que realmente quem tá ao lado dela quer o bem dela? Muitas questões pipocando e com certeza uma dose de questionamento moral que o Rafa sempre traz nas suas histórias, né? Espero conversar com vocês em breve sobre esse livro. E se você já leu, comenta aí pra mim, sem spoilers, combinado? São então 5 livros de thriller e suspense aí pra vocês, com uma pegada sobrenatural, com uma pegada mais racional, enfim, pra vocês lerem aí nessa quarentena. Eu espero que vocês fiquem bem, eu espero que vocês se cuidem, que vocês não deixem a peteca cair. Façam atividade física, leiam um bom livro pra ocupar a cabeça. Se você gostou então desse vídeo, já prepara aquela curtida linda, compartilha esse vídeo com seus amigos, porque sim, tem mais gente que tá precisando ler, tá precisando ocupar a mente aí de uma forma saudável e criativa. E se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. É isso então, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês possam se beneficiar dessas indicações. Se vocês quiserem que eu traga algum outro tipo de dica, comentem aí que eu vou tentar trazer por aqui ou lá nos stories do Instagram, tá bom? Namastê, borogodeiros, porque hoje em dia é sem toques e a gente se vê muito em breve. Tchauzinho!